Amigas, eu não vou nem fingir que isso não aconteceu, até porque eu já compartilhei essa tristeza no Instagram. Eu tinha gravado esse episódio no sábado passado, com calma, paciência, porque não tem obra e tal. Foi um episódio que eu falei por mais de 1 hora. Tudo bem que, né, o meu querido editor, ele ia com certeza cortar, ia ficar menos que isso, mas esse é um episódio mais longo. Eu chorei, o Fidel apareceu, todas as coisas aconteceram. E aí ontem eu percebi que eu joguei fora o áudio do episódio e eu gravo o episódio separado, né? Então, tipo, tem o vídeo aqui que vocês estão assistindo e tem o áudio que sai no vídeo, que é o áudio que tá na câmera. Mas esse não é um áudio legal, é um áudio que fica meio com um eco chato, entendeu? O eco do ambiente. E aí tem um áudio que eu gravo no computador com esse microfone aqui, que eu seguro ele não é só pra pagar de bonita, né? Eu seguro o microfone pra gente poder conversar aqui com um tom de voz gostosinho de você botar no fone. E foi esse som daqui do microfone que eu muito sabiamente deletei do computador e não satisfeita em ter deletado, eu deletei também todos os itens da lixeira, porque eu precisava de espaço no computador. Eu não sei como vai ficar esse episódio, eu não sei se ele vai ficar tão emocionante como o outro. De tudo isso, a única coisa que me deixa feliz é que eu tô mais bonita hoje, bem mais bonita hoje, meu cabelo tá feito, cor nova, enfim, isso me deixa feliz. E a outra coisa é que eu não lembro praticamente nada do que eu falei naquele episódio. Claro que eu sei qual é o tema geral e eu lembro alguns detalhes, mas o bom é que a minha memória, assim, é de peixinho. Então, assim, o episódio que eu gravei na semana anterior, lembro sempre do tópico geral, entendeu? Mas, assim, eu não consigo lembrar dos detalhes das coisas. Então, talvez eu fique emocionada de novo, porque eu não vou lembrar. Veremos. Com certeza eu não vou estar aqui pagando de atuação pra vocês, então a gente vai ver como é que a gente vai ficar aqui nesse tema que é um tema, cara, muito especial pra mim. Tipo, eu tinha 50 episódios pra fazer errado. Eu fiz no que eu não podia fazer errado. Entendeu? Eu fiz besteira no que eu não podia ter feito besteira. Mas eu acho que, tipo, também isso aqui vem a calhar, né? Porque tá super em tema com as pautas que a gente traz aqui nesse podcast, assim. É óbvio que o episódio que não podia ter dado errado vai ter dado errado e eu vou ter que lidar com isso. Eu vou ter que mostrar pra vocês que eu estou conseguindo lidar com isso. Não se engane, não tô feliz. Fiquei muito chateada ontem, muito frustrada. Fiquei tentando recuperar aquele áudio de qualquer jeito. Não tô feliz com isso, tá? Mas eu vou fazer isso por vocês, até porque esse episódio é muito importante. Enfim, sem mais delongas. Se você for descer lá atrás no podcast, tem um episódio que eu falo sobre autocuidado consciente. Nesse episódio, eu falo sobre as coisas que a gente precisa fazer para, de fato, cuidar de nós mesmos. E isso daí passa desde as coisinhas que a gente acha que são muito legais de fazer, do tipo, ver um filminho, fazer uma receitinha, um skincarezinho, aquelas coisas do eu mereço que a gente falou não tem muito tempo. Mas também tem as coisas do autocuidado consciente que são um pouco mais chatas, que a gente precisa fazer, do tipo, marcar consulta médica, fazer atividade física, às vezes você tá começando uma coisa que você não gosta, e até quem gosta de fazer atividade física não é uma coisa que necessariamente você acha prazerosa toda vez que você vai fazer, você só sente feliz depois, entendeu? Que já passou. Enfim, todas as outras coisas que são importantes pra gente conscientemente cuidar de nós mesmos. E é óbvio que isso daí vai passear muito pela terapia, que é a supra-suma maior, a maioral, a mais, que traz toda essa coisa de autocuidado pra gente. Só que às vezes você é uma pessoa que não consegue, não pode fazer terapia no momento, por questão de tempo, de dinheiro, ou simplesmente, sei lá, você não se sente preparado para isso ainda, apesar de eu falar que ninguém nunca está preparado para fazer terapia, tem que fazer assim mesmo. Enfim, existem também o que a gente chama de práticas terapêuticas. Elas não são terapia, mas elas são terapêuticas. Elas não substituem a terapia, mas elas têm um efeito terapêutico no sentido de acalmar a gente, deixar menos ansioso, menos estressado, dar uma clareza maior de senso de si, dependendo do que você está fazendo, enfim. E a gente pode olhar essas atividades terapêuticas como hobbies, então tem vários hobbies que eu diria que são extremamente terapêuticos. E aí a gente vai colocar as atividades físicas no geral, a gente coloca uma aula de instrumento, de cerâmica, uma prática de yoga. Enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer que não seriam necessariamente terapia, apesar de, por exemplo, a gente tem terapia artística, sabe? Tem vários tipos de, várias vertentes de fazer terapia. Enfim, não é sobre necessariamente terapia que eu estou falando aqui nesse episódio, estou falando sobre coisas terapêuticas e aí a gente tem essa infinitude de coisas. De todas as coisas que eu, Luísa, faço geralmente, que eu classifico como terapêuticas, tem duas que se destacam muito.
E eu acredito que vocês já devam saber, porque eu acho, pelo menos, que eu deixo bem óbvio aqui. Uma delas sendo a atividade física e especificamente a corrida. A corrida para mim é um momento bastante terapêutico, porque não importa o quão chateada, estressada eu esteja, se eu for começar a correr e eu deixar passar aqueles primeiros, sei lá, 10 minutos que eu tô irritada ainda, eu vou conseguindo deixar minha mente quieta. A minha mente passeia por vários pensamentos enquanto eu tô correndo, mas ela não necessariamente se agarra a nenhum, então, de certa medida, é quase como uma meditação, já que você observa os pensamentos e não se apega a nenhum deles. E aí eu termino sempre a corrida me sentindo infinitamente mais calma, mais feliz, mais positiva, otimista, enfim, isso aconteceu ontem comigo, ontem de manhã na corrida. Comecei chateada, terminei, nossa, meu Deus, a vida é muito maravilhosa, enfim. E a outra prática, que é pra mim ainda mais, muito mais terapêutica do que a corrida, e que eu já falei sobre ela em todos os episódios. Aliás, eu termino todos os episódios, né, te convidando a começar essa prática, é a escrita terapêutica. E vocês sempre pedem para falar mais sobre escrita terapêutica, sobre o que é, como eu comecei essa prática, como que você pode começar essa prática. E nesse episódio eu quero dar um destaque, finalmente, sobre a escrita terapêutica. Qual é o objetivo dela? Não vai ser uma aula isso aqui, tá? Não vai ser palestrinha. Eu quero contar mesmo de um lugar bem até pessoal sobre a escrita terapêutica. Eu trouxe vários dos meus antigos cadernos que eu consegui encontrar aqui pra gente revisitar eles juntos. E quem sabe até o final do episódio eu não te convenço de que você precisa começar a escrever, de que o mundo seria um lugar melhor se todo mundo começasse a escrever. Que a escrita terapêutica ela é o mais próximo que você vai chegar de terapia sem ser exatamente a terapia. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu revirando coisas no meu quarto. O meu quarto de infância, ele é um mausoléu, tá? Lá na casa dos meus pais em Petrópolis. A minha mãe simplesmente deixou tudo guardado. Então, o que eu quiser achar lá, de quando eu era criança ou adolescente, eu vou achar. E aí, obviamente, eu encontrei 2 pérolas, que são essas 2 aqui. Se você tá vendo isso em vídeo, se você não tá vendo em vídeo, eu tô segurando 2 cadernos que eu encontrei no meu quarto de criança e de adolescente. Um deles, é o primeiro deles, ele é essa agenda, não é uma agenda, é um caderno mesmo, é um journal, tá? Isso aqui, se você estiver vendo, qualquer menina dos anos 90 e dos anos 2000 sabe exatamente o que isso aqui é, sabe o cheiro. Gente, até hoje tem o cheiro de tutti-frutti daquela época. Vocês acreditam que loucura? Esses caderninhos aqui, né, dos anos 90, 2000, eles tinham um cheirinho de tutti-frutti nas páginas. Que até hoje, tá? Nossa, que isso, fiquei até arrepiada, gente. Enfim, ele é aquele caderninho que ele é acolchoado, ele tem um cadeáriozinho aqui, caso eu quisesse, né, guardar todos os meus segredos mais obscuros no auge dos meus 6 anos. Todas as páginas são coloridas. Se eu escrevi nele por muito tempo, não, gente, eu tinha 6 anos, tá? A constância não é uma coisa que existe muito na cidade, mas eu escrevi espaçadamente entre os anos de 2000 até 2002, tá? Então, assim, a gente pega aí quase com 7 anos até quase com 9 anos. E naquela época eu usava esse caderninho aqui basicamente como um divertômetro seria a palavra. Basicamente, todos os dias eu escrevia sobre o quanto eu tinha me divertido, e aí todo o meu humor estava paupado nisso. Se eu me diverti, foi um bom dia. Se eu me diverti, mais ou menos, foi e se eu não me diverti, eu estava necessariamente bastante nervosa. Eu ficava bem estressada. Estressada desde pequena, né, gente? Já falei que eu sou estressadinha, tem um episódio chamado Ai, que raiva. Sim, sempre fui assim. E esse caderno é prova disso. Um dos textos que eu escrevi, por exemplo, que foi 29 de junho de 2000, eu tinha, então, quase 7 anos, escrevi: querido diário, hoje eu me diverti tanto jogando vários jogos com a minha mãe o dia todo. É impressionante que eu não me cansei. A gente brincou de Mulan, cilada e jogo do Ludo. Foi tanta coisa porque, pra mim, 3 já é muito. Mas pra algumas pessoas, 3 é pouca coisa. Mas tudo bem. Tchau, um beijo bem grande pra todos do mundo inteiro que eu amo muito. Eu amo que aqui, tipo assim, eu já sei relativizar as coisas do tipo, eu me cansei porque pra mim 3 é muito, mas tudo bem ser pouco pra outras pessoas, sabe? Assim, amiga, faz o que você quiser fazer aí, entendeu? E eu sempre terminava os meus textinhos mandando um beijo bem grande pra todos no mundo. Também era bem assim, bem Miss Brasil.
Teve um outro que eu escrevi que eu me diverti mais ou menos. Então, tipo, querido diário, hoje eu me diverti mais ou menos. Bom, mas até que me diverti. Só não gostei porque minha mãe foi embora e nem pra me avisar. Fiquei tão triste, mas eu já perdoei ela porque eu amo muito ela. Por isso que eu a perdoei. Tchau, um beijo bem grande para todos que eu amo no mundo inteiro. Essa entradinha aqui, ela já é um pouquinho de escrita terapêutica. A Lulu, de 6 anos, não sabia disso, obviamente. Mas a partir do momento que eu falo o que aconteceu no meu dia, tipo, eu me diverti, mas eu fiquei um pouco triste. Por que eu fiquei triste? Porque minha mãe foi embora e ela não me avisou. E se ela vai embora e não me avisa, eu fico triste. Poderia ter explorado por que eu fiquei triste já que ela foi embora? Poderia. Mas com 6 anos eu já tinha esquecido em 5 minutos por que eu fiquei triste, já tinha perdoado, a gente tinha esse coração gigante, entendeu? E aí tem várias outras coisas aqui. Eu sei que tem um que eu falo. Aqui, ó. Hoje eu não me diverti. Nossa, eu estou tão ansiosa com a chegada do neném. É na semana que vem, sem ser nessa segunda ou domingo no outro. Isso é tão bom. Eu estou louca pra ver aquela carinha tão linda e fofa. Tchau, um beijo bem grande. Gente, isso foi dia 6/7, foi 10 dias antes do meu irmão nascer. Eu não tinha lido isso, e eu não tinha lido isso no último episódio, tá? Tá vendo por que escrever é tão maravilhoso? Cara, eu nunca ia lembrar que eu escrevi isso, que eu tava, tipo, ansiosa com a chegada do meu irmão 10 dias antes, e eu escrevi isso, eu contei isso pra mim mesma. E aí, esse diáriozinho, ele vai passeando exatamente sobre isso, em que eu contava se eu tinha me divertido ou não, por quê, mais ou menos, e sempre terminava mandando um beijo pra todos do Brasil e do mundo. E foi isso que eu fiz, assim, durante a minha infância, indo e voltando. Todas as meninas. Não me acho única e incrível por ter feito isso. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês também tinha diários similares a esse, com textos similares a esse, e que vocês talvez tenham perdido, ou então talvez vocês ainda até conseguem encontrar nas coisas de vocês aí, ou na casa dos seus pais, não sei. E então, mas esse foi o primeiro contato com a escrita. Eu sempre fui uma criança que gostava de escrever. Isso com certeza facilitou bastante a prática para mim, não vou negar, já que eu era uma criança que gostava muito de escrever, gostava muito de ler, mas era também um lugar ali em que eu sentia que eu podia colocar um pouquinho da minha ansiedade para fora, que já existia desde aquela época. Eu dei uma olhada no meu caderno e tinham vários textinhos em que eu já uso essa palavra ansiosa algumas vezes. E eu era muito pequena, eu tinha 6 anos. Como que eu sei que era ansioso com 6 anos? Eu não sei, porque eu não sei, eu não consigo olhar pra uma criança de 6 anos e pensar assim, gente, essa criança sabe o que é ansioso? Não sei, mas era basicamente isso. Depois disso, temos esse negócio bem lindo aqui. Se você estiver vendo em vídeo, você vai ver que, nossa, isso aqui é o ápice do do it yourself, né? Um caderno aqui que minha mãe comprou pra mim. E ela comprou esse caderno antes de eu fazer o meu intercâmbio para os Estados Unidos. Então eu tinha 15 anos, 16 praticamente, quando ela me deu esse caderno. E eu levei esse caderninho aqui comigo para os Estados Unidos. E esse caderno, que tem de precioso nele, é que quando eu tava morando lá no meu primeiro intercâmbio, eu fiz intercâmbio quando eu tinha 16 anos. Eu fui parar em Montana, que é um estado nos Estados Unidos que faz fronteira com o Canadá. É um estado, assim, que não tem absolutamente nada, tem mais vacas do que pessoas lá. Você pode dar um Google e você vai ver que isso é verdade. Eu não sei se você conhece aquela série Yellowstone, mas se passa lá, tá? Então é essa vibe aí. E era um lugar muito frio, era um lugar em que eu me sentia muito sozinha, muito deslocada. Foi a primeira vez que eu tava longe, né, da minha casa, dos meus pais, dos meus amigos, do meu namorado. Eu tinha um namorado na época, então quando eu fui viajar eu estava namorando, era o meu primeiro namoro, primeiro amor. Ele terminou comigo enquanto eu estava lá por causa de outra menina que eu já não gostava. Então você imagina, tudo isso mora aqui nesse caderno. Todas essas questões moram nesse caderno. E esse caderno aqui, ele foi muito importante pra mim, eu sei disso, eu lembro disso, eu lembro de carregar ele comigo pra todo lugar e eu ficava escrevendo às vezes até no meio da aula, porque as aulas nos Estados Unidos, né, um fun fact aqui pra vocês, as aulas nos Estados Unidos, elas no geral são bem fracas, assim, o ensino comparado aqui no Brasil. Ai, nossa, mas Estados Unidos... Deixa de se vira-lata, tá bom? Porque é verdade, tipo, comparado, e principalmente, obviamente, eu tô falando também, né, no contexto de que eu estudei em escolas particulares, mas não apenas, porque tenho amigos que estudaram em colégio público e também falam a mesma coisa. Não, o ensino aqui era mais difícil que nos Estados Unidos. Lá era bem tranquilinho. Então, enfim, não prestava muita atenção na aula, tá? A moral é essa, porque eu já sabia o que aquela pessoa tava falando. E aí eu escrevia na aula várias vezes, quando eu tava me sentindo sozinha e tudo mais. E esse caderno foi, de fato,
uma amiga que eu precisava muito ter naquela época, sabe? Até porque isso era 2009, então eu não conseguia ficar falando com as pessoas que nem é hoje em dia. Não tinha WhatsApp, não tinha celular com internet. Eu falava com os meus pais por Skype, que é o famoso Zoom da época, tá? Então era tipo uma videochamada pelo computador. A cada 2 semanas eu mandava e-mails, tipo, uma vez por mês, assim, uma vez por semana. E tinha o Orkut e o MSN, mas eu também não podia ficar o tempo todo no Orkut e no MSN. A família que eu ficava lá não deixava eu ficar o tempo todo no computador, porque isso dificultava o processo de me enfiar ali e entrar naquela cultura. Eu entendo também o lado deles nesse sentido. A questão é que eu tinha uma grande amiga, que foi a menina que estudou comigo no meu intercâmbio, que morou comigo, ela também era intercambista da Espanha, e ela com certeza foi minha melhor amiga lá. Mas eu precisava muito de, tipo, ter alguém com quem eu pudesse contar o quão difícil que tava, sabe? E foi realmente, assim, lendo, dando uma lida, assim, eu não li tudo, obviamente, que eu escrevi, mas dando uma passada por cima dos textos, eu percebo que foi aqui que eu, de fato, confrontei pela primeira vez uma possível depressão, sabe? Tipo, eu não fui diagnosticada na época, mas com certeza uma tristeza muito, muito profunda e uma ansiedade muito maior do que qualquer coisa que eu já tinha experienciado antes. Então, até aqui, se eu for olhar aqui, eu abri um dos textos, e aí eu escrevi, por exemplo, no dia 10/8. Saudade, sem dúvida, é um sentimento curioso. Ao mesmo tempo que você sofre por senti-lo, você fica feliz em tê-lo. Porque quando a saudade é forte, em meio a todas as lágrimas, existe um sorriso ao lembrar de momentos inesquecíveis e pessoas insubstituíveis. Porque são esses momentos marcantes que nos fazem felizes. Ninguém sente saudade de algo ruim, muito pelo contrário. Sentir saudade é ter certeza de que o passado valeu a pena, é lamentar por esses momentos não existirem mais e é sorrir ao pensar que muitas outras surpresas virão e que elas um dia também serão apenas saudades. Aos poucos tudo parece estar se encaixando, a primeira semana, a pior de todas, já passou e eu consegui sobreviver. Claro que ainda virão muitos dias difíceis, mas agora me sinto mais confiante para enfrentá-los. Não posso deixar abater. De alguma forma, mesmo com tudo de cabeça para baixo, parece que as coisas estão no seu devido lugar, exatamente onde deveriam estar. E no final, tudo vai acontecer do jeito que deve acontecer. Nada acontece por acaso. Hoje estou mais forte, com vontade de enfrentar a realidade, ansiosa por novas experiências e animada com esse novo ambiente. Só espero continuar assim pela manhã. Continuei assim pela manhã? Spoiler, não. No dia seguinte já estava deprimida de novo. Queria voltar para casa. Mas aqui era exatamente isso, era o lugar que eu desabafava muito comigo mesma, que eu me colocava muito nesse lugar de ser amiga de mim mesma. E aí depois disso eu fiquei bastante tempo sem escrever. Não lembro de ter tido outro caderno depois que eu voltei para o Brasil. Também não lembro de ter nada desse tipo durante a faculdade, porque realmente foi só em 2019 que eu lembro de pegar, de fato, um caderno de novo. E aí esses cadernos se perderam na mudança. Não sei onde foram parar. Enfim, era um caderno, inclusive de 2019, ele foi tipo 2019 até meio de 2020, porque ele era muito grosso, ele era quase como se fossem 2 cadernos juntos, assim. Então ele era enorme, eu gastei absolutamente todas as páginas dele. E foi na época em que eu tava já morando nos Estados Unidos, eu me mudei para os Estados Unidos. Não vou contar essa história aqui, porque esse episódio não é sobre essa história. Tem aí qualquer outro episódio aí, você deve encontrar mais detalhes. Mas a verdade é que, enfim, 2019 já estava morando nos Estados Unidos, já tinha algum tempo. Eu me mudei em 2015, então já tinha bastante tempo que eu estava lá. E eu entrei numa fase do meu transtorno alimentar que realmente foi muito difícil. Eu tive uma recaída e foi muito rápido essa recaída e muito brusca e, enfim, todo aquele espiral que eu entrei. Quando você está passando por um transtorno alimentar, é uma doença psicológica muito complicada, um transtorno psicológico muito complicado. E eu me sentia muito sozinha e maluca. Não tem outra palavra, tá? Eu me sentia maluca. Porque chegou num ponto que eu sabia que as coisas que eu tava pensando não faziam sentido. Não faziam sentido literalmente, tipo, cognitivamente eu não conseguia ter uma linha de raciocínio que começasse e terminasse. Mas também não faziam sentido no sentido de, calma, isso aqui é perigoso, isso aqui não é normal, isso aqui não tá certo. Eu não deveria estar pensando desse jeito. Mas na minha cabeça tudo era muito alto, tudo era muito confuso, tudo se embolava muito. E quando você não tá comendo,
você não está entregando para o seu corpo e para o seu cérebro os nutrientes que ele precisa para funcionar direito. Ou seja, de fato, o meu cérebro não estava raciocinando direito, porque eu não estava dando energia suficiente para ele conseguir operar da maneira que ele deveria operar para ser um cérebro pensante do jeito que deveria ser. E eu lembro de simplesmente um dia eu estar muito, 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 muito triste, muito afundada naquilo, e eu encontrei esse caderno, era um caderno que nem era meu, era um caderno do Steve, mas ele tinha usado, sei lá, 2 páginas dele, e eu peguei ele e eu comecei a escrever. E eu escrevi, e eu devo ter escrito, sei lá, talvez 10 páginas. A minha mão doía, eu parava, voltava. E depois de ter escrito, foi um sentimento, assim, de catarse tão grande, alívio, sabe? De, tipo, parece que eu realmente tirei aquela coisa do meu cérebro e botei no papel. E depois de botar no papel, ficou muito óbvio e ficou inegável que eu precisava de ajuda. Saiu do abstrato que estava na minha cabeça, e essa é a grande coisa da escrita terapêutica. A escrita terapêutica, ela é terapêutica porque você está tirando o que na sua cabeça é abstrato, então você não consegue realmente entender de onde aquilo está vindo, entender o que você vai fazer com aquilo, mas quando você transfere para o papel, de repente vira uma coisa que meio que concreta. Ela existe no mundo, ela existe nessa página, você consegue ver o que está escrito ali. E isso faz muita diferença, no sentido psicológico mesmo. Então, quando eu li o que eu tinha acabado de escrever, aliás, eu nem li, mas quando eu joguei ele no papel e eu vi o que estava escrito ali, eu realmente vi que eu precisava de ajuda. E foi aí que eu comecei a fazer o tratamento. Durante todo o tratamento, eu continuei usando o caderno, eu levava o caderno para as sessões de terapia, a gente lia as coisas que eu tinha escrito durante a semana, isso agilizou muito o meu processo terapêutico, e tanto naquela época quanto com a psicóloga que eu vinha ter depois, já em 2021, e foi minha psicóloga até início desse ano, me deu alta nesse ano, e ela sempre falou também abertamente que, tipo, o fato de eu escrever ajudava muito durante as nossas sessões, porque eu podia trazer coisas que eu tinha escrito durante a semana, enfim. E depois daquilo dali, realmente eu não parei mais. Durante a pandemia, se você me seguia no Instagram, menina, não me apresentei, né? 25 minutos de episódio, não me apresentei. Ai, é meu jeitinho, gente. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram do TikTok Be Happy Lu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Todos os links aí das minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição, você pode ir lá dar uma olhadinha. Mas é isso, behappy.lu. Pronto, me apresentei. Como eu estava falando, se você me seguia já no Instagram em 2020, eu até fiz um desafio de 21 dias de escrita, porque foi aquela época da pandemia, tava todo mundo em casa, ninguém tava querendo surtar, com certeza escrever era uma coisa que me ajudava a não surtar. Eu tava naquela época escrevendo às vezes 5 vezes ao dia, e aí eu lancei esse desafio de 21 dias que eu coloquei, se bobear, se você for nos meus destaques e você for lá atrás no destaque mais antigo, você ainda encontra, porque eu não apaguei aquilo dali não. E aí todo dia eu lançava uma pergunta, e aí você podia responder sobre aquela pergunta, discorrer sobre o tema, e foi super legal. Em 2021, eu comecei a escrever realmente mais em formas de perguntas, então eu pegava e me fazia uma pergunta e eu escrevia. Esse eu acho que é o jeito mais fácil de você começar a escrita terapêutica, quando você pega uma pergunta e você responde essa pergunta. E então, 2021 foi um caderno que eu usei bastante, esse caderno aqui, que foi para criar coragem para sair do meu emprego. Eu estava num emprego muito tóxico, meu chefe era bizarramente abusivo, e eu queria muito sair desse emprego, eu queria muito fazer alguma coisa em seguida, eu não tinha certeza ainda. Eu achava que eu queria começar meu próprio negócio, mas eu não sabia como aquilo seria. E foi ali que eu comecei a escrever e fomentar e tentar entender se aquilo dali era uma decisão que eu deveria tomar. Um bom exemplo disso é que no dia 29 de junho eu coloquei: escreva sobre algo que seja a sua paixão. Aí eu tinha que escrever sobre algo que fosse a minha paixão. E eu escrevi: eu amo criar e eu amo coisas criativas criadas. Eu amo livros, filmes, fotos legais, eu amo escrever, ler, produzir, fotografar, filmar. Eu amo ainda mais se for sobre assuntos do meu interesse, como saúde mental, corpo, comportamento. Eu amo fazer isso de maneira criativa, com humor. Eu amo olhar para as coisas e enxergar conteúdo nelas. Adoro falar sobre livros, filmes, adoro podcasts. Eu amo a comunicação e as inúmeras maneiras de reproduzi-la, as muitas maneiras de passar uma informação. Se dinheiro não fosse uma questão, eu ainda seguiria produzindo conteúdo, porque eu amo dividir o que eu vejo e sinto com os outros. Eu escreveria um livro, eu criaria um podcast e nas horas vagas eu certamente continuaria produzindo vídeos, fotos e textos na internet. Porque a minha paixão está no criativo.
porque eu sou feliz assim e sou ainda mais feliz quando eu uso da minha criatividade para dividir angústias e assim me conectar com outros. Eu amo poder tocar outras vidas e assim me sentir mais próxima de todos os outros semelhantes a mim. Minha paixão está na arte da comunicação. Gente, eu escrevi isso aqui em 2021. O podcast só saiu em 2023. Inclusive, em 2021, eu praticamente não estava mais postando no meu Instagram. Em 2022, eu parei de postar no meu Instagram porque eu estava focada na minha empresa. Eu não tinha a menor pretensão de voltar a postar naquele Instagram. Voltei início do ano passado e cá estamos. Isso eu escrevi, ou seja, 2 anos antes. O que mostra também que, tipo, as coisas levam tempo. Tudo bem você escrever uma coisa e os seus planos se concretizarem anos depois daquilo. Mas a grande questão é que escrever sobre isso, todas essas coisas, e eu me fiz várias perguntas relacionadas ao que eu gostava, onde estavam minhas paixões, o que me despertava interesse, tudo isso me ajudou a criar coragem e clareza para conseguir, então, ok, vou me desligar da empresa. O que eu preciso fazer agora, então? E aí foi a questão de guardar um dinheiro, ver que eu tinha pelo menos ali uns 5 meses de fluxo de caixa garantidos enquanto eu decidi o que eu ia fazer depois. Já pensando no que eu poderia fazer depois, quais eram as ideias que faziam sentido para mim. Então, tudo isso foi muito, muito, muito importante. Inclusive, até no dia que eu pedi demissão, eu escrevi. Falei, então é isso, né? O momento chegou. Eu estou pedindo demissão. E eu escrevo aqui, conto essa história. E esse caderno, com certeza, foi importantíssimo para eu conseguir tomar essa decisão, porque eu acho que se eu não tivesse escrito tudo isso e colocado, tipo, não, olha só, você gosta disso aqui, é isso aqui que você tem que estar fazendo então, como que a gente vai fazer isso? E tem vários dias em que eu escrevo ideias, planos, como que eu posso fazer tal coisa, como eu posso fazer não sei o quê, e a minha empresa começou a ser desenhada nesse caderno aqui, no finalzinho desse caderno. E, inclusive, depois em 2022, esse caderno aqui é o da maioria de 2022, eu falo muito sobre ser uma dona de negócio, porque aqui é quando eu comecei meu próprio negócio e todas as questões com, sei lá, síndrome de impostora, eu não mereço, eu não sei o que eu tô fazendo, e se der tudo errado, tudo isso foi ficando aqui. Todas essas épocas, todas elas, depois vindo 2023, quando eu agradeço por estar no Brasil, porque foi no caderno de 2022 que eu realmente fui sincera comigo mesma e falei, olha, ok, agora que eu já conquistei isso aqui, que eu tô com esse negócio, eu sei que eu posso trabalhar de qualquer lugar, eu quero voltar pra casa. Se eu for bem sincera comigo mesma, eu não fui feliz nos Estados Unidos. Então, aqui foi quando eu me permiti dizer, eu não fui feliz aqui, como que a gente resolve? Quero voltar para o Brasil. Como que eu vou voltar para o Brasil? E 2023 foi muito de agradecer, né, os frutos que eu colhi nesses 2 anos aqui e outras questões que vieram de outras áreas pessoais diferentes de carreira que apareceram, que eu usei muito desse caderno para escrever sobre tomar decisões que tem me pautado esse ano. Então é como se cada caderno, cada Luísa... E teve outro caderno no meio desse daqui que junta a ponte dos dois aqui, que eu não sei onde foi parar. Um caderno rosa desse daqui. Enfim, a grande questão é que o que eu sinto na escrita terapêutica é que ela me torna infinitamente mais corajosa e dá muito mais luz aos meus problemas, mas também aos meus sonhos. E a escrita terapêutica, no geral, tá? Se a gente for falar sobre começar a escrever, no sentido prático da coisa e mais simples possível, o melhor jeito de começar é você se fazendo uma pergunta e se respondendo. Se você não sabe que pergunta fazer pra você, você pode, então, buscar uma pergunta de inspiração aí. No meu Instagram eu já botei várias, tem um destaque que é um ponto de interrogação, em que lá eu deixo várias ideias de perguntas para vocês poderem responder. Então, a ideia da escrita terapêutica é você se fazer uma pergunta, e ela pode ser uma pergunta muito genérica, do tipo, como eu me sinto hoje? Aí você escreve por que você se sente hoje. Por que eu me sinto assim? Aí você escreve por que você se sentiu assim. Por que eu me sinto assim quando tal coisa acontece? Aí você escreve por que você se sente assim quando tal coisa acontece. Isso já aconteceu outras vezes antes? Já aconteceu outras vezes antes. Por que será? Não é sobre você escrever aqui no diário. Hoje eu acordei, fui na academia, depois eu fui trabalhar e aí depois eu fui jantar com meu marido e fui dormir. Beijo, tchau. Não é isso. É pra você falar, hoje eu fui na academia, hoje eu fui trabalhar e eu tive um pequeno estresse na minha reunião. Por quê? Porque aquela pessoa falou tal coisa e quando ela fala tal coisa eu me sinto de tal jeito e eu me sinto de tal jeito porque isso me lembra que tal coisa aconteceu e não sei o quê. E como que você resolve para da próxima vez você se sentir diferente ou então ter uma postura diferente daquela situação? E aí você vai escrever sobre isso. E eu sei que parece metódico, mas não é, porque a grande questão é você enxergar esse caderno aqui como você mesma falando com você. Porque é exatamente isso que é. Não é para ninguém ler.
não é pra ninguém... Você não tá escrevendo uma redação do Enem, você não tá escrevendo um livro, um best-seller do New York Times, você tá escrevendo pra você. Então, é muito como se você estivesse encarando esse caderno como um alter ego seu. Ela é a sua versão amiga sua e você tá contando pra ela as coisas que estão acontecendo na sua vida e por que que você se sente assim diante dessas situações. E aí, se você tiver alguma questão específica que você queira trabalhar, como, por exemplo, eu tive na questão de carreira, então eu fiz muitas perguntas pra mim mesma voltada nessa questão de vocação, de paixão, de carreira e de visão, etc. Mas pode ser que, por exemplo, sei lá, você pode escrever o que eu quero na minha vida amorosa. E aí, conforme você vai escrevendo, você percebe que você quer um parceiro que te respeite mais. Você não tem se sentido respeitada dentro do seu relacionamento. Aí você vai escrever, por que que ele não me respeita? Aí você fala, eu acho que ele não tem me respeitado porque eu tô começando um negócio novo e eu sinto que toda vez que eu falo desse meu novo negócio, ele dá risada, ele não leva a sério e eu me sinto meio boba, eu me sinto diminuída e eu não acho isso legal. Super válido. Como é que a gente vai resolver isso? Conversando com ele? Falando, olha só, quando você ri das vezes que eu falo desse novo negócio que eu estou começando, eu me sinto diminuída, eu me sinto não vista, eu me sinto descorajada numa coisa que me dá medo, então eu gostaria que você não fizesse mais isso. E se ele é um bom parceiro, obviamente ele vai acatar isso, vai pedir 1 milhão de desculpas e não vai fazer de novo. Se ele for um parceiro ruim, a gente já sabe qual é o problema da situação, não sabemos? Pois é. Escrever é dar à luz as coisas que estão aqui na nossa cabeça, que quando elas estão na nossa cabeça, elas não fazem sentido. Porque a gente pensa muita coisa ao mesmo tempo e a gente tem essa mania de viver como se a gente tivesse um disco quebrado dentro da gente mesmo. Se você for para pensar, sério, eu sempre tento fazer isso quando eu tô tentando dormir e eu não consigo. Às vezes, quando eu tô tentando dormir e eu não consigo, eu fico pensando pensamentos. Obviamente, eu não consigo dormir porque eu estou pensando. Só que aí chega uma hora que eu falo, calma, o que é que eu tô pensando? Porque é isso, a gente tá pensando o tempo todo no automático e a gente não tá tendo muita noção do que tá passando pela nossa cabeça. A gente só tá ali assistindo, tipo, uma televisão que tá ligada, só que, tipo, ela tá ligada ali na sala como som ambiente. Você não tá prestando atenção de verdade no programa, mas ele tá ali passando, 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 passando. É isso muito que acontece com a gente, com os nossos pensamentos durante o dia inteiro. Então, o que acontece, por exemplo, muitas vezes quando eu tô tentando dormir e eu vejo que eu não consigo dormir porque eu tô pensando um monte de coisa, eu falo assim, o que eu tô pensando? Juro pra vocês, às vezes eu fico assim, 3, 4 horas pra conseguir pegar no sono. E quando eu vou analisar, é porque eu tô passando em looping 3 ou 4 pensamentos diferentes. Tem 3 ou 4 coisinhas no meu cérebro que estão lá martelando toda hora do tipo, é reunião de amanhã, não pode esquecer de botar tal coisa na reunião de amanhã. Aí esse pensamento me faz pensar putz, mas aquele cliente não tá tão satisfeito, né? Nossa, caraca, que droga. Imagina se eu perco aquele cliente. Putz, se eu perder aquele cliente é menos X no meu mês. Se for menos X no meu mês, eu vou ter que fazer tal coisa. Pronto. Só isso. Aí volta pro primeiro. Amanhã eu tenho que fazer tal coisa aqui. E aí o que acontece? Ou seja, é um DVD quebrado. A gente tá o tempo todo ali em looping, no mesmo problema. E já aconteceu, não faço isso com frequência porque eu prefiro escrever de manhã e eu tenho preguiça de levantar, mas já aconteceu sim, de eu não tô conseguindo dormir e falar, caraca, mas que bosta. Levantar, pegar meu caderno e escrever os pensamentos que estão aqui alugando o meu cérebro, falando, pronto, tá no papel, tá? Não vou esquecer, tá aqui. Ele existe agora no mundo. Essas suas preocupações existem no mundo. Visto que elas existem no mundo, então você pode parar de me encher o saco. E menina, não é que eu consigo dormir muito mais rápido quando eu faço isso? Já tem muito tempo que eu não faço essa prática, até porque eu tenho dormido melhor, graças a Deus. Nos últimos tempos eu consigo dormir com mais facilidade, então não tenho visto necessidade para isso. Mas tá aí uma ótima dica, caso você tenha muita dificuldade para dormir, perceba o que você tá pensando e escreve no papel. Só coloca ali numa folha de papel, porque é uma sensação que você dá, é quase que um tapinha no ombro do seu cérebro falando, tá vendo, olha só, já anotei, eu sei que é importante, tá bom? Tá aqui. Tá? É tão importante que eu até botei aqui pro mundo, tá? Nem tá vivendo só dentro da gente, tá aqui no mundo. E isso se estende, obviamente, para situações muito maiores, como, por exemplo, na questão do meu transtorno alimentar, como eu falei, que foi um processo muito importante para mim, na questão de procurar uma nova carreira, questões matrimoniais, toda vez que eu tô com algum problema mais sério dentro do meu relacionamento, do meu casamento, que a gente tá brigando mais, que tem coisas muito profundas e difíceis a serem tratadas, porque casamento nenhum é perfeito. Também gosto de colocar tudo no papel, pesar prós e contras, infinitas listas de prós e contras já escrevi também para tomar decisões das coisas. E o que acontece é que
A partir do momento que você tira as coisas que no seu cérebro não estão fazendo sentido e você bota aquilo dali num papel, elas começam a fazer mais sentido. Elas começam a ser mais validadas. Eu sempre fui uma pessoa, por exemplo, que não acho que isso aqui vai ser nenhuma... como fala, surpresa. Não vai ser nenhuma surpresa pra vocês, já que eu já falei sobre isso em quase todos os episódios, que eu sou muito perfeccionista, então eu sou bastante dura comigo mesma. E por muitos e muitos anos, grande maioria da minha vida, eu fui extremamente dura e cruel comigo, meu diálogo interno. Tanto que isso me levou a um transtorno alimentar, sabe? Tipo, eu me odiava tanto a esse ponto, basicamente. Eu me odiava tanto ao ponto de achar que eu não merecia comer. E isso vem de uma relação ruim, muito, muito ruim consigo mesma. E quando eu fui escrevendo e pegando essa prática, outra coisa que foi aparecendo é que eu pegava muito pesado comigo mesma. E é isso, porque quando você coloca no papel as coisas horrorosas que você tá pensando sobre você mesma, e você joga aquilo dali pro papel, você percebe que, tipo, não precisa ser desse jeito. Tipo, amiga, calma, você tá pegando muito pesado. Sabe? Existe um pequeno espaço de tempo entre o pensamento e o que você coloca no papel, e aquilo dali não é que você tá filtrando e se podando, jamais, assim, anteontem eu escrevi no meu caderno e eu escrevi, hoje eu estou, e rabisquei o caderno, porque era exatamente assim que eu tava me sentindo. Então, assim, não é que você vai se podar de maneira nenhuma, e vão ter épocas em que você vai escrever coisas muito ruins sobre você, mas a grande questão é que você vai olhar para as coisas que você escreveu e você vai pensar, caraca, pra quê? Calma. Nossa, eu nunca diria isso pra uma amiga minha. E eu ia ficar muito mal se uma amiga minha falasse isso sobre mim. Tipo, isso é verdade mesmo? Será que é verdade? Existe uma pausa, um raciocínio, uma lucidez que acontece entre a hora que você tá pensando e a hora que você tá escrevendo, que você começa a perceber que não precisa ser desse jeito. Que você pode resolver aquela situação sendo um pouquinho mais agradável com você mesma, sabe? Escrever me tornou essa pessoa mais compassiva. Eu já tinha isso antes das épocas que eu escrevia lá atrás, sabe? Com 6 anos, com 15 anos. Eu já tinha isso de escrever, do tipo, eu tô confiante, eu consigo, vamos lá. Só que isso foi se perdendo, a gente vai ficando mais velho e a casca vai ficando mais grossa, a gente vai tomando mais porrada da vida, a gente vai ficando calejado e aquilo dali vai dando uma sensação de... Nossa, talvez eu seja uma bosta mesmo. Talvez eu não mereça essas coisas boas. Talvez eu mereça estar passando por esse problema todo o tempo inteiro. Eu acho que eu não consegui aquele emprego porque de fato eu não sou boa nisso. A gente vai se contando verdades que a gente toma como verdade. Falei sobre isso num episódio que eu falo sobre crenças raízes, né? Crenças centrais. Que a gente acha que aquilo dali é a verdade pra sempre. Só que quando a gente bota no papel, a gente começa a perceber, tipo assim, de um ponto de vista muito óbvio e muito rápido que, cara... Talvez isso aqui não seja verdade. Talvez isso aqui não faça muito sentido. E é a partir daí que a gente começa a criar um novo diálogo com a gente mesmo. Eu certamente criei um novo diálogo comigo mesma depois que eu comecei a escrever. Um diálogo em que eu consigo contar mais pra mim, né? E contar comigo, no caso. Contar as coisas pra mim mesma e contar comigo de que eu... Cara, já passei por outras coisas difíceis antes, eu tenho um monte de caderno aqui pra provar. Se eu preciso de alguém também pra me encorajar a fazer as coisas hoje em dia, é só pegar um desses cadernos aqui, porque eu sei que vai ter alguma coisa aqui que eu escrevi 3 anos, 5 anos atrás, que vai servir pra mim hoje. E foi por esse motivo que eu criei, então, o nosso caderno, o Minhas Notas de Rodapé para Não Surtar. É o caderno do nosso clubinho, do Be Happy Club. É um lugar onde você vai colocar as suas notas de rodapé para você não surtar. E ele é um caderno que ele é exatamente como os cadernos que eu gosto de escrever. Então eu quis fazer ele exatamente do jeitinho que eu gosto de usar os cadernos. Ele tem uma capa dura, a pegada dele é bem gostosinha, assim, a capa tipo lisinha, meio fofinha de segurar. O papel foi uma coisa que eu bati muito, muito, muito na tecla com o fabricante, porque eu queria que fosse exatamente o peso do papel que eu gosto. Então, ele é um caderno sem pauta, e eu quis que ele fosse sem pauta, porque eu acho que te dá mais liberdade pra você usar. Ai, Lu, mas a linha vai ficar torto o texto. Amiga, é pra você largar a perfeição aqui, tá bom? É pra você escrever torto, é pra você desenhar no meio do negócio, é pra você escrever uma lista e conseguir escrever uma lista e botar uma linha no meio, é pra você colar bilhetinhos, colar coisas e lembrar de coisas, é pra você fazer ele do que você quiser. E quando ele é sem pauta, eu acho que ele te dá
muito mais liberdade para isso, mas em relação à textura da página, então, tipo, ela é uma página que ela é gostosa de escrever. Sim, existem páginas que são melhores de escrever do que outras, tá bom? Ninguém merece aqueles cadernos que tem uma folha que parece papel seda, que fica transferindo tinta para outra página. Não, não, não. Isso aqui não transfere. Você pode usar sua canetinha colorida, que não vai transferir para outra página. É fácil de escrever, a caneta desliza pelo papel. Isso foram coisas que, para mim, foram muito, muito importantes. E junto com ele vem esse livrinho aqui, que foi, inclusive, que atrasou tudo. Ele é um livrinho que eu fiz. Ele tem 90 perguntas que estão divididas em 6 temas diferentes, que são para você usar essas perguntas para você escrever e começar essa prática aqui. Então, você consegue encontrar todos esses temas. Cada tema tem 15 perguntas. Você pode fazer essas perguntas na ordem que você quiser. Então, você pode buscar autoconfiança, pergunta 7 hoje. Depois vai ser motivação, pergunta 12. Não tem problema. Mas, caso você queira seguir a ordem das perguntas, o que eu tentei fazer é colocar as ordens num jeito que faça sentido para você chegar a uma conclusão. Então, vamos supor que você escolhe o tema relacionamentos. Tem 15 perguntas. Se você responder de 1 a 15 na ordem numérica, o intuito é que na pergunta 15 você tenha chegado a alguma conclusão, como se cada pergunta que você responde em cada dia te levasse, colocasse um tijolinho ali para você entender o próximo passo, tá? Ele também tem tracker semanal, então esses trackerzinhos semanais, eles são para você falar como é que foi a semana, o que deu certo, o que não deu, o que você quer para a próxima, como é que foi a sua alimentação, qualidade do sono, fazer um recap ali para você. Dentro aqui, em cada página, no rodapé, obviamente no rodapé, tem algumas coisas que eu falei nos episódios, então tem quotezinhos aqui para serem lembretes para você de que você está no caminho certo. E aí a ideia é que você use essas perguntas para tornar o processo mais fácil para você. O motivo de eu também não ter falado muito aqui nesse episódio sobre outras questões mais práticas da escrita terapêutica é porque, junto com isso daqui, vem um kit em que tem 8 aulas. Não sei se seria necessariamente uma aula, mas são 8 vídeos que eu criei, que você ganha também acesso, se você pegar o pacote completo, que você ali vai receber, sim, todas as dicas práticas de como que funciona a escrita terapêutica, como que você vai incorporar esse hábito no seu dia a dia, como que você consegue transformar ele num hábito de uma maneira mais simples, algumas dicas e técnicas que eu dou para tornar o processo mais fácil, algumas outras coisas que eu acabei não dividindo aqui, que eu conto lá nessas aulas sobre o meu processo de escrita terapêutica, alguns exercícios iniciais que eu acho que podem ajudar antes mesmo de você começar esse caderno. Então, ele vem junto essas 8 videoaulas para eu ajudar você a começar a escrever, a começar a criar esse hábito, ter coragem de começar o hábito, continuar esse hábito e continuar da maneira mais legal, mais prazerosa e tornar isso um momento de fato de autoconhecimento para você. No episódio que se perdeu, eu achei um texto desse caderno aqui dos meus 15 anos e foi esse texto que me fez chorar no final do episódio, porque eu não estava preparada para aquilo, porque eu não tinha lido ele antes. Agora eu já li ele antes, tem uma semana, pode ser que eu chore de novo lendo ele de novo, porque eu achei realmente muito profundo e eu acho que ele sintetiza muito o poder que a escrita tem na minha vida e na vida de qualquer pessoa que faz essa prática, que tem essa prática, como que é importante a gente ter um espaço para a gente ser sincero com a gente mesmo e como que isso aqui pode ser levado para tantas outras fases da nossa vida. Então, no dia 10 de outubro de 2009, eu escrevi: abrir mão do que achamos que somos por aquilo que podemos ser. Isso é o que importa. Mesmo que machuque, que te confunda. Crescer no seu próprio conceito te faz crescer 2 vezes mais aos olhos dos que te rodeiam. É necessário jogar todo o medo e a insegurança para escanteio, manter a cabeça erguida e a voz firme, mesmo que por dentro se esteja desmoronando. É preciso arriscar mesmo sem saber o que pode acontecer. É preciso errar muito para se chegar à perfeição e então se dar conta de que a perfeição não existe. Para ser feliz, as coisas não precisam estar perfeitas. Você é que precisa aprender a enxergar as coisas através da imperfeição. Sentar no sofá, cruzar os braços e esperar que o destino resolva o resto é sinônimo de preguiça. Destino é para manés e não há tempo para preguiça. Para obter sucesso, você tem que ir lá, chutar o balde, mostrar para todo mundo que você está ali, que você tem voz, tem valores, princípios e opiniões.
Viver intensamente não é fazer tudo que vem na cabeça sem pensar nos outros ou nas consequências. Viver de verdade é se entregar de corpo e alma àquilo que você ama fazer. É abraçar uma causa ou um amigo. É defender tudo aquilo que você acredita, mas respeitar o ponto de vista do outro. É aprender a apreciar os detalhes da vida. Detalhes fazem sim toda a diferença. Um sorriso espontâneo, uma ligação de um amigo distante, um eu te amo inesperado, o cheiro de terra molhada depois de uma tempestade, um pôr do sol à beira-mar. Viver intensamente é não ter medo de dizer o que se sente, é escrever um bilhete para um amigo dizendo o quanto ele é especial. Cultive as amizades verdadeiras. O destino traz as pessoas para a sua vida, mas são suas decisões que as fazem permanecerem ou não. Não tenha medo de ser quem você é, mesmo que seja estranho aos olhos dos outros. Lembre-se de que o melhor jeito de descansar em paz todas as noites é deitando a cabeça no travesseiro, tendo orgulho de ser quem você é e das decisões e atitudes que você toma todos os dias. Cara, eu escrevi isso aqui quando eu tinha 15 anos. E eu escrevi isso porque eu precisava que alguém dissesse isso pra mim. Porque eu precisava me lembrar disso, porque eu tava muito triste, porque eu tava muito sozinha, porque eu sentia que eu não tinha ninguém com quem eu pudesse desabafar. Então eu decidi que eu ia desabafar comigo mesma. E cada página era mais uma confissão para mim mesma. E isso com certeza me ajudou a atravessar aqueles 10 meses. E esse texto aqui da Lu de 2009, com 16 anos, ela foi certeira para mim aos 31. Escrever é um presente. Escrever é um presente de você para você mesma. Isso eu acredito muito. Escrever me tornou uma pessoa extremamente mais corajosa, mais calma, dentro dos limites, e mais generosa comigo, mais generosa com os outros, com mais vontade de arriscar. Me ajudou a perceber que talvez eu possa levar as coisas de uma maneira mais leve ou então até mais objetiva. Escrever é um presente. Escrever é um presente que você pode se dar todos os dias, de poder tirar 10 minutos do seu dia, 15 minutos do seu dia que seja, para se conhecer melhor. A gente tem muito medo de se conhecer, cara. A gente tem muito medo de olhar pro que tá errado dentro da gente, ou porque a gente acha que é feio, porque a gente acha que vão julgar. Cara, não vai ter ninguém pra julgar. É só você com você mesma. E é uma sensação de que, de repente, você pode contar com você mesma. E a partir do momento que você entende que você pode contar com você mesma, amiga, fica muito mais difícil de aturar bosta. Fica muito mais difícil de aturar pessoas e situações que você sabe que não te merecem. Quando você sabe que você pode contar com você mesma, que você tem um lugar, um espaço para falar sobre as suas questões, sobre desabafar e conseguir encontrar até soluções para aquilo, de você conseguir pegar coisas que você escreveu anos atrás e falar, cara, eu tô passando por uma situação bosta, mas esses cadernos aqui de anos atrás me mostram que eu já passei por outras situações muito ruins também. E eu sobrevivi, e sobrevivi muito bem a todas elas. Eu saí por cima, na maioria delas. E nas que eu não saí por cima, eu aprendi. Enfim, é um lembrete seu pra você mesma de que você consegue fazer coisas difíceis porque você já fez antes. E você narrou tudo aquilo pra você mesmo. É um livro da sua vida pra você mesma. Imagina o quão louco, se eu guardar todos esses cadernos até eu ficar velhinha, eu poder olhar e falar, cara, a Lu com 30 anos. A Lu com 30 anos criou o caderno dela porque ela amava tanto que ela quis dividir aquilo com o mundo. Ela quis dividir esse tesouro que ela descobriu com o resto do mundo. Se permita tentar uma coisa diferente, sabe? Se você tá aí, você não consegue mais pensar direito no que você quer fazer ou o que você deveria fazer, se você tá o tempo todo duvidando de você mesma, se você tá estagnada ou se você tá tendo uma relação muito ruim com você, com o outro, enfim. Tenta fazer uma coisa diferente. Pega um caderno. Se não for o meu caderno, eu espero que seja o meu caderno, mas se não for o meu caderno, pega qualquer caderno. Comece a escrever. Não tenha medo de se conhecer. Não tenha medo de passar mais tempo com você. Você passa a vida inteira com você. Só que você fica a vida inteira falando coisas sem sentido, às vezes, ou sempre pegando no seu pé com as mesmas coisas. Começa a criar um diálogo que faça sentido. Começa a criar uma relação com você mesma que faça sentido. Porque aí sim, você começa a se sentir preparada, a se sentir pronto para os próximos passos. Então, é isso. Se você está assistindo esse episódio agora, os cadernos estão no ar. O behappyclub.com.br está aqui na descrição. Você pode entrar lá no nosso site para poder
encontrar o kit, lá explica direitinho, você pode ver várias fotos do caderno, do livreto, entender como que funcionam as aulas que vêm junto com eles. Isso aqui também vai ser uma despedida temporária. Eu não vou fazer episódio por algum tempinho, vou dar uma pausinha no podcast. Calma, amiga. Não é pra sempre, mas eu preciso de dar um tempinho, eu preciso reorganizar outras coisas na minha vida que precisam ser prioridades, e eu também tô com muita vontade de voltar para uma segunda temporada do podcast com uma carinha nova, fazer um negócio diferente. Temos aqui 50 episódios, então se você ficar com muita saudade, vai lá e escuta todos eles de novo. Eu tenho certeza que tem muita coisa que passou batida, que às vezes alguma coisa que eu falei num episódio na época não significava nada pra você e agora pode ser que signifique. Então, é uma pausa, tá? Não é um adeus, é só um até logo. Já, eu juro, prometo que já eu volto. E eu queria muito agradecer se você tá aqui nesses 50 episódios dessa primeira temporada. Caraca, amiga, a gente tá 50 episódios falando pra caramba aqui nessa sala, né? Você me viu começar ele nos Estados Unidos e terminar aqui no Brasil essa primeira temporada, então tô muito feliz. Se você gostou desse episódio, se você tá mais interessado nessa prática, compartilha isso com as suas amigas. Às vezes tem alguma outra amiga que você acha que pode se beneficiar muito também da escrita. Compartilha, porque aí o Spotify vai entender que é um ótimo episódio. A gente fala da palavra da escrita terapêutica para outras pessoas. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua audiência nos últimos 10 meses, quase 12 meses. E já eu tô de volta com o episódio novo. Eu espero que você tenha gostado. E é isso. Beijo, luz e até logo. Tchau!